Ninjas, samurais, kimonos, animes, uma cultura super antiga, 127 milhões de pessoas falando essa língua, 126 milhões como língua materna. O Japão, sem dúvida, tem uma língua de extrema importância. Quer entender melhor? Então viaje com a gente na Origem da Língua Japonesa. A língua japonesa é conhecida como língua aglutinante e polissilábica, ou também chamada de Yamato. É o quê? Peraí que a gente explica. Linguagens aglutinantes são linguagens em que as palavras são formadas aglutinando. Aglutinar é derivado do verbo latino agglutinare, que significa grudar uma coisa na outra. A maioria das palavras são formadas pela união de morfemas, ou seja, juntando sufixos e prefixos. Mas antes de continuar falando sobre a língua japonesa, vamos falar um pouco sobre a cultura deles? Por exemplo, os samurais. Os samurais foram os guerreiros profissionais que surgiram no Japão feudal por volta do século XII. Nessa época, o poder era determinado pela propriedade de terra, o que gerava desordem e crimes na área rural e forçava os proprietários a organizar milícias para se defender. Com o tempo, esses guerreiros tornaram-se um grupo militar importante. Eles apoiaram e protegeram o governo centralizado que, mais ou menos em 1192, tomou o poder das mãos da nobreza. Os samurais obedeciam a um rigoroso código de ética e conduta, o Bushido. Eles precisavam ter bom caráter e ser leais ao senhor feudal. Se alguma regra fosse quebrada, a forma mais digna de se reabilitar era um ritual de suicídio conhecido no ocidente como harakiri. Se os samurais são conhecidos, os ninjas mais ainda. Um ninja ou shinobi era um agente secreto ou mercenário do Japão feudal especializado em artes de guerra não ortodoxas. As funções do ninja eram espionar, sabotar, se infiltrar, assassinar e, em determinadas situações, até mesmo combate aberto. Os ninjas, utilizando métodos secretos de fazer guerra, eram um grande contraste com os samurais. Enquanto os samurais tinham regras restritas sobre a honra e combate, os ninjas eram bem diferentes. Agora, falando sobre moda, pode ser que você seja uma das muitas pessoas que acha lindo as roupas japonesas. A mais conhecida é o kimono. Isso não é pijama, é kimono. Kimono significa coisa de vestir. Kimono é o traje típico do Japão. Tanto adultos como crianças e idosos usam. Kimono também é o nome da roupa utilizada para lutar jiu-jitsu, judô, karatê e várias outras lutas japonesas. Outro aspecto interessante é que, atualmente, é muito difícil falar sobre Japão e não falar sobre animes. A história do anime tem início por volta do século XX, com os primeiros filmes verificáveis datando de 1907. Mas sabia que antes da invenção do cinema, o Japão já tinha uma rica tradição de entretenimento com figuras coloridas, pintadas, movendo-se pela projeção? Podemos dizer que esses eram os ancestrais dos animes como conhecemos hoje. Eles faziam uma forma de projeção em tela Utsushi-e, um tipo específico de show de lanterna mágica japonês popular no século XIX. Os showmen Utsushi-e usaram diapositivos mecânicos e desenvolveram projetores de madeira leves, que eram portáteis para que vários artistas pudessem controlar os movimentos de diferentes figuras projetadas. Parece que os japoneses quase inventaram o cinema, não é? Mas voltando para a origem da língua japonesa, já de cara vou dizendo que o japonês de forma alguma é parecido com o chinês. Entretanto, existe um motivo válido para um ocidental confundir a língua japonesa e a chinesa. Entre 710 e 784, o chamado período Nara, monges budistas chineses ajudaram os japoneses a começar a usar ideogramas chineses para o idioma japonês. Mas eles apenas pegaram emprestado o som do caractere chinês e removeram o significado. Uma das diferenças entre o japonês e o chinês é que o japonês utiliza não só os dois silábicos hiragana e katakana, mas também os kanjis. Eita, olha, no próximo vídeo a gente explica melhor.
Em uma única sentença é possível ter a presença desses três componentes. Já as sentenças em chinês, por outro lado, as frases são compostas apenas por ideogramas. Mas a língua continuou a se desenvolver. Entre 1603 e 1868, no período Edo, antigo nome de Tóquio, é que se forma realmente a base da língua japonesa usada hoje em dia. Com a Guerra de Bonshin, o sistema de governo Tokugawa e a forma de vida dos japoneses ruiu. Foi aí que os samurais, que eram as figuras mais expressivas dessa velha ordem, deixaram de existir. Era o fim de uma era. No início do século XX, a era Meiji se tornou sinônimo de padronização do idioma japonês, usando a forma de falar de Tóquio como base. Em 1903, o governo japonês publicou o Manual Oficial da Língua Japonesa para as escolas. Muitos termos usados até hoje são do período Edo. O japonês que você ouve hoje é um resultado de um longo processo. Uma curiosidade é que o japonês ocupa a 13ª posição entre as línguas mais faladas do mundo. Mas isso não significa que aprender japonês não seja importante. Aprender japonês com certeza vai ajudar a abrir as portas para você conseguir uma carreira de sucesso. O Japão sempre oferece muitas oportunidades acadêmicas e profissionais para estrangeiros através de bolsas de estudos e estágios, e ser fluente vai ser um grande diferencial para você. Se quiser saber mais sobre a importância de aprender japonês, é só dar uma olhadinha no vídeo que está aparecendo aqui no card, aqui em cima. Não dá para negar que a língua e cultura do Japão são fascinantes e rendem histórias incríveis até hoje. Quer saber mais sobre a origem de outros idiomas e mais curiosidades sobre línguas? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar viajando pelas línguas com a gente. E antes de acabar o vídeo, nós temos um recado importante para você. Meu nome é Naoki Amorim, eu estudei no Japão, também entrei no mercado de trabalho e tenho uma experiência por mais de uma década dentro da sociedade japonesa. Justamente por isso que eu afirmo que a teoria é diferente do campo de batalha. Então, se você quer deixar de ficar patinando no mesmo lugar, utilizando tempo e energia com coisas que talvez nem esteja alinhado com o seu objetivo no idioma, vem aprender com quem conviveu com os nativos por mais de uma década, com a pronúncia correta, da forma correta e, claro, com muito mais eficiência. Então, clique agora aqui no Saiba Mais, vem para a próxima página que eu te conto mais.